Eu, individualmente, sou um trotskista, sou revolucionário. A grande questão é que eu estou aqui representando a frente pelo voto nulo, né? E a grande questão é fazer uma crítica aos nossos inimigos, aos representantes dos nossos inimigos. Um deles está representado aqui pela candidatura do PT. Só que qual é o problema? Falta uma cara para essa esquerda para aparecer enquanto oposição a esse regime, ao regime da burguesia, aos nossos patrões. Então aí está o problema. Na falta de uma unidade que pudesse dar essa cara, as pessoas pudessem constituir uma campanha que fosse a base das pessoas, aberta, para construir o programa conjuntamente, a gente optou por construir uma campanha pelo voto nulo, para fazer uma unidade em torno de diversos setores que queiram denunciar, né, nossos patrões, seus representantes, para fazer uma campanha, né? E aí é inclusive muito interessante pensar a diferença de projeto que tem aí. Porque, por exemplo, o presidente do PT falou de fazer um plebiscito, né? É interessante ver que isso, de certa forma, é uma medida que canaliza o movimento de massas, canaliza a revolta das pessoas pelo sistema, pela institucionalidade, pelo regime burguês, né? A alternativa para mim que há, eu acho que os companheiros aqui confiam nessa alternativa, é ir para as ruas, é conversar com os trabalhadores, é fazer greves, é lutar efetivamente, né? Aí está uma questão importantíssima. Então a gente se organizou enquanto Frente do Voto Nulo. A gente vai ter nesse sábado reunião dos comitês locais. A gente tem um comitê no Butantã, um na Lapa, que agora também está conseguindo fazer reuniões Osasco, Brasilândia, em alguns outros lugares. Comitê em Itaquera, comitê no ABC, comitê em Guarulhos. Porque dessa forma a gente consegue ir junto das pessoas, fazer uma campanha e distribuir panfleto em escola, fazer mini-ato para divulgar na rua, ir em algum local de trabalho, para conversar com as pessoas sobre a necessidade de se opor a essas candidaturas. Então aí o companheiro que me perguntou de projeto, é importante apresentar um projeto? É, muito importante. Precisa construir ele conjuntamente. Queria muito que todos aqui estivessem juntos. Não estão. Então, a nossa consideração é que a expressão mais viável para essa revolta da população, dos trabalhadores, da juventude, que em grande parte não consegue ver essas candidaturas, por causa do sistema antidemocrático que a gente tem, então vamos construir uma campanha pelo voto nulo. Inclusive, a gente poderia estar junto. Os companheiros poderiam estar construindo suas candidaturas, né, para deputados e tudo mais, e também fazer atos junto com a gente, fazer panfletagem junto com a gente, se não para defender o voto nulo, pelo menos para defender, né, a contrariedade e a farsa eleitoral. Não estamos juntos, acontece, só que aí também tem uma outra questão interessante. Eu, pessoalmente, não vejo contradição em votar nulo e, por exemplo, para deputados, votar em alguns candidatos. Eu, por exemplo, individualmente, uma posição individual, eu vou votar em deputado do PSTU, mas para as outras eu vou votar nulo. Não vejo grande contradição aí. Não vejo grande contradição. A grande questão é que os deputados do PSTU, por exemplo, têm chances de serem eleitos. E eles podem ir para o parlamento para servir como tribuno do povo, para denunciar o sistema, para denunciar o que os patrões e que os governantes fazem com a gente, né? Isso é importantíssimo. Inclusive, isso coloca para a gente a reflexão... deixa eu voltar na pergunta. O companheiro ali perguntou do Valdir. O Valdir faz parte do POR, o POR faz parte da Frente pelo Voto Nulo. Ele foi lá representar a gente. Eu pediria que todo mundo, se quisesse pegar um adesivinho, mas, sobretudo, ler o nosso panfleto, entrar na página. Você vai ver que, em geral, as nossas manifestações, né, que partem de uma organização interna que a gente tem para escrever os textos e tudo mais, elas são, sobretudo, de denúncia contra quem? Contra as grandes candidaturas, contra nossos patrões, contra os bancos, não contra a esquerda, né? Então, eu individualmente tenho diferença, por exemplo, se foi isso mesmo que ele colocou lá, e eu acho que não é muito bem a linha geral que a gente defende no nosso panfleto, na nossa página e tudo mais. Só que isso coloca pra gente, o que eu ia falar, a reflexão do que fazer depois desse primeiro turno. Que eu acho que, infelizmente, nenhum dos companheiros aqui vai conseguir passar para o segundo turno. Provavelmente não. Provavelmente não. Gostaria muito, mas acho que não. Inclusive, por isso que a gente defende o voto nulo, porque me parece que não teria chance, mesmo com a nossa ajuda. Então, passada essa primeira fase, indo para o segundo turno, no qual vai estar
Dilma contra a Marina, ou contra o Aécio, que vai estar, só um minutinho, rapidinho, que vai estar, por exemplo, Alckmin contra SCAF. Então, estejamos juntos em campanha contra eles, pelo voto no segundo turno. E aí vamos junto, convido todo mundo a olhar os nossos materiais e deixo o convite para a gente construir a campanha junto no segundo turno, tá todo mundo junto contra as grandes candidaturas do capital.